Eu creio porque passar 42 horas morto, né, com formol no corpo, lá no necrotério, e ressuscitar, para mim é o maior milagre, depois da ressurreição de Lázaro, é o maior milagre que nós podemos imaginar. E ele conta que os anjos que vieram buscá-lo tinham asas. Eu quero dizer para você que se você ver anjos, não fique assustado, porque talvez chegou a hora de você partir, né? Sabe disso? Você sabia que o crente, quando ele está na hora de partir, os anjos vêm buscar? A Bíblia fala isso. No episódio de Lázaro e do rico, a Bíblia diz que Lázaro morreu, vieram os anjos e o levaram. O rico morreu e foi sepultado e achou-se no inferno. É diferente. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas muito sérias, né, que viram anjos chegando. Lura Johnson mesmo escreveu um livro, essa mulher, ela ressuscitou, ela passou várias horas morta, dentro de um caixão, e ela conta, Lura Johnson Gruber, conta isso num livro. Esse livro é muito raro de você achar, eu emprestei, infelizmente extraviou, não tenho mais, mas me lembro bem da história de Lura Johnson Gruber. Ela, não sei se ainda é viva, a última fotografia ela já estava com bastante idade, mas ela ressuscitou. E antes dela morrer, quando ela estava morrendo, ela viu 2 anjos chegarem e se aproximarem e ficaram aguardando o momento em que o Senhor ordenou que ela então fosse com ele. E aqueles anjos a levaram e eles tinham asas. Ela conta isso no livro. Então, se você chegar a ver anjos aí, a menos que eles tenham uma mensagem muito especial para você, quem sabe chegou a hora de você partir para estar para sempre com o Senhor. Não tenha medo, né, porque eles são anjos de Deus. Amém? Uma outra característica, e aqui é uma coisa muito séria, é sobre o poder dos anjos. O poder dos anjos. Irmãos, a Bíblia fala, abra em Salmo 103, versículo 20. O Salmo 103, versículo 20, nos traz uma revelação muito importante acerca de anjos. Diz assim, é um salmo de Davi: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em forças, ou outras versões diz, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos ou magníficos em poder, ou poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então os anjos, irmãos, eles são magníficos em poder. Eles operam o poder de Deus na face da terra. O Espírito Santo coordena. É o Espírito Santo que está conosco, mas os anjos é que executam as ordens de Deus. Os anjos é que operam o poder de Deus. E a Bíblia fala muito sobre a ação poderosa de anjos. Eu vou contar um episódio que Billy Graham conta no seu livro, chamado Anjos, Agentes Secretos de Deus. Aconteceu alguns anos atrás, quer dizer, vários anos atrás, Billy Graham já escreveu esse livro há vários anos, né, num dos países da África, ali havia uma família de missionários numa missão, e aquela missão era murada, mas os nativos dali, que estavam praticamente endemoniados, resolveram matar aqueles missionários, e o chefe da tribo convocou os guerreiros, se pintaram, se arrumaram, e vieram à noite, vieram para massacrar. E o missionário sabia que eles iam ser mortos naquela noite. Então eles fecharam toda a casa e passaram a noite toda orando. E aquele barulho lá fora, e aquela confusão, e eles querendo entrar, a princípio, depois, de repente, sumiram todos. Passado um ano desse fato, o chefe da tribo se converteu a Jesus. E depois de batizado e passado mais algum tempo, o missionário perguntou para ele: fulano, por que é que
Você se lembra daquela noite que vocês atacaram a missão? Lembra? Sim. Por que é que vocês não acabaram conosco? Por que é que vocês não conseguiram, não entraram na missão e nos mataram? Ele falou, nós não fizemos isso porque quando nós chegamos lá e íamos fazer isso e começamos o ataque, de repente nós vimos uns moços muito altos, com as roupas resplandecentes e com as espadas diferentes na mão, guardando toda a missão. Tinha centenas deles em torno da missão. E nós ficamos com muito medo. Tentamos, mas quanto mais a gente aproximava, mais a coisa ficava feia. E nós achamos que não tinha jeito e desistimos dessa ideia. Foi por causa daqueles moços que o senhor botou lá. Aí ele falou, não, eu não pus nenhum moço lá. Mas nós oramos a Deus e pedimos a proteção de Deus. E Deus enviou certamente os seus anjos. Irmãos, os anjos, eles estão e eles se manifestam, se tornam visíveis quando necessário, né? E para fazer a proteção. Eles são magníficos em poder. A Bíblia nos mostra, eu vou mostrar 2 textos, eu vou citar, se você quer anotar, você anota, sobre o poder dos anjos. Um deles está em Isaías, o capítulo 36 e 37, são um texto longo, mas o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que era o maior império da época, ele resolveu ir conquistando todo mundo. Ele saiu com o seu exército enorme e foi conquistando todos os reinos que havia naquela região. Conquistou inclusive o reino do norte, cuja capital era Samaria. E liquidou com todo mundo ali e veio conquistando até que ele chegou em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele sitiou Jerusalém e começou a blasfemar do Deus dos judeus. Dizendo, olha, Deus nenhum aí conseguiu, né, nos deter. Nós acabamos com esses povos, liquidamos seus deuses, queimamos no fogo, e vocês estão confiados aí nesse Deus de Ezequias, esse Jeová, que vocês nem sabem do jeito que ele é, etc. E escreveu uma carta e começou a blasfemar. Ezequias ficou apavorado, porque Senaqueribe tinha um exército de cerca de 200 mil homens. E Ezequias, o rei, temente a Deus, ele não tinha gente, mas nem para começar esta batalha. E ele pega esta carta e leva na presença de Deus, e Deus usa o profeta Isaías para dizer que ele, rei Senaqueribe, não lançaria uma flecha sequer contra Jerusalém, porque Deus ia defender Jerusalém. E que, pelo caminho que ele veio, ele iria voltar. E que ele acabaria sendo morto pelos seus 2 filhos na terra dele. Sabe o que aconteceu? Naquela noite saiu o anjo do Senhor, a Bíblia fala, e matou no acampamento dos soldados assírios, liquidou numa noite 185 mil soldados. E os que restaram no dia seguinte, quando acordaram, os outros eram cadáveres. 185 mil, praticamente 2 vezes a população deste município de Umuarama. Numa noite. Um anjo só. Então você imagina o poder que tem um anjo. No homem não é parada para um anjo. Numa noite só, ele liquidou o exército do rei da Assíria. E exatamente aquilo que Deus tinha falado aconteceu. Nenhuma flecha foi lançada, e ele voltou com o restante do seu exército, e quando ele estava adorando lá no templo, 2 dos seus filhos o assassinaram. Irmãos, tem um outro episódio também na Bíblia, descrito, esse episódio está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Todo o capítulo 21 descreve esse episódio. Davi havia pecado contra o Senhor, subiu o orgulho no coração do rei Davi, e ele mandou contar o povo, porque ele queria saber o número dos soldados que ele tinha para ele se gloriar. E isso irritou o coração de Deus, irritou Deus, e Deus mandou o profeta dizer para o rei, olha, escolhe 3 coisas para que eu te faça uma delas. E Davi então escolheu uma dessas,
E por causa desse pecado de Davi, o anjo do Senhor foi contra Jerusalém, contra o povo de Israel e matou num só dia 70.000 homens. E Davi, quando ele olhou, ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada em direção a Jerusalém no ar. E ele tremeu, ele e com toda a sua turma tremeram nas bases, né? E Deus então repreende o anjo e diz: basta, recolhe a tua espada. Senão ia matar mais. Eram 3 dias de matança. Então o anjo, irmãos, eles são seres poderosíssimos. Por isso que os anjos estão ligados aos juízos de Deus no livro do Apocalipse. É o livro que mais aparece a menção de anjos, 71 vezes. Só 3 capítulos, o 4, o 13 e mais um outro lá que não estou me recordando agora, não mencionam anjos. Todos os outros dos 22 mencionam anjos. E a ação dos anjos ali são poderosos. São anjos magníficos em poder e grande em força, que cumpre as ordens do Deus Todo-Poderoso. Agora você pode agradecer a Deus porque você tem um anjo de Deus junto com você? E ele é poderoso. Se nós pudéssemos ver, você ia ver esses seres magníficos. E eles não brincam em serviço. Não dormem. Você pode dormir, mas o anjo não dorme. Também não toma tempo para descansar, porque eles não se cansam. E eles são magníficos em poder. Eles estão, como diz a Escritura, acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque o diabo está ao derredor, rugindo como leão e buscando a quem ele possa tragar. Derredor é mais longe. Redor é bem perto. Bem ao redor, bem pertinho. Os anjos de Deus. E eles são magníficos em poder e grande em força. Eu ainda tenho mais algumas características para dizer. E eu quero adiantar para dar uma só. Quantos são os anjos, pastor, que Deus tem? Quantos são os anjos? Irmãos, a Bíblia diz que quando Satanás, e eu vou me referir a isso mais para frente, quando Satanás fez a rebelião em eras imemoriais, e ele era um querubim poderoso, a Bíblia descreve que ele era o sinete da perfeição de Deus, ele era muito poderoso, ele leva com ele nessa revolta 1/3 dos exércitos celestiais. Então ficaram 2/3 com Deus. 1/3 caíram e se tornaram anjos caídos ou demônios. É por isso que tem tanto demônio por aí na face da terra. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. E Deus é o Criador. Ele pode criar outros anjos, basta Ele querer. Ele tem o poder, o diabo não. O diabo não tem nem condições de aumentar o exército dele, por quê? Porque anjo não se reproduz. Graças a Deus por isso. Como Deus sabe fazer todas as coisas, tudo que Deus faz é bem feito, até nisso a coisa saiu, o tiro saiu pela culatra lá no reino de Satanás. Mas Deus tem poder, Ele pode criar novamente. Agora, quantos anjos são? A Bíblia não diz quantos anjos existem, mas ela dá algumas pistas. No livro de Daniel, se você estiver interessado em ver, no livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos ali uma descrição, profeticamente falando, que é o capítulo mais importante do livro de Daniel e do Antigo Testamento, é o capítulo mais importante profeticamente falando. Ali nós temos uma descrição de uma visão que Daniel teve de Deus e também do Filho do Homem, que é Jesus chegando, né? E nós, a partir do versículo 9, nós lemos assim. O texto que eu quero é o versículo 10, mas para ficar mais completo eu leio a partir do 9. Daniel 7, 9, diz: E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos,